Foram-se os trilhos, ficou a história. Ficou mesmo. A suposta história da Estrada de Ferro Bahia-Minas, na realidade, em sua maior parte esquecida. O que resta da mesma é escassa e representa um grande obstáculo para seu descobrimento e sua manutenção. Olha, as 4 obras que eu tenho aqui e estou escrevendo na quinta, em Teófilo Otoni, a gente encontra algumas dificuldades. Primeiro, a questão do acervo, né? Aqui a nossa região é uma região, por ser muito empobrecida, ela não conseguiu preservar os seus documentos, fontes, né? E ao mesmo tempo, até a própria história, dentro dessa leitura que eu faço, que é uma história de inclusão de outros agentes, é uma história silenciada. São esses dois elementos, a falta de fonte e ao mesmo tempo o apagamento dessa memória. Como sabemos bem, a memória muitas vezes se dá através do esquecimento. Esse esquecimento sempre representou ao longo do tempo um mecanismo de manutenção da soberania de um povo ou uma classe, e foi especialmente comum no Brasil ao longo do século XX, em que ocorre o fechamento da FBM. Você não encontra referência nas publicações nem locais, nem estaduais, muito menos federal, você não encontra nenhum tipo de referência. Também não se encontra na Câmara Municipal, nas atas da Câmara, nenhum tipo de referência. O silêncio foi muito grande. Né? E volto a repetir, esse período, apesar de estar no momento caminhando para o período agudo da ditadura militar, não é justificativo suficiente para entender esse silêncio. O silêncio está muito mais próximo a uma aceitação dessa elite, né, e uma tentativa de apagar qualquer manifestação desses grupos de trabalhadores. Na região de Teófilo Otoni não foi diferente. Nesse caso, o apagamento dos rastros da Bahia-Minas não foi somente um movimento em consequência da ditadura militar, mas também foi fomentado por uma elite controladora dos meios de produção e do poder na cidade. À época, as resistências foram muito poucas. Como eu falei, você tem uma pressão muito grande da elite local, os representantes políticos também se omitiram. Nós tínhamos na época deputados federais que representavam, também acabaram silenciando, e esse silêncio, eu acredito, como eu disse, não é muito pela repressão, pelo processo de ditadura, porque a Bahia-Minas aqui gerava um número acentuado de empregos. O que eu vejo é que a Bahia-Minas simbolizava, para o contexto regional, o atraso. Então, o próprio Bahia-Minas, ele se construiu uma imagem do Bahia-Minas como marginal, com uma visão bem pejorativa do que é ser Bahia-Minas. E o resultado disso foi que o silêncio acabou acontecendo em função dessa própria elite entender que era preciso varrer para debaixo do tapete uma força que, de certa maneira, ela ganhava peso. Não era uma força política, mas era o que eu chamo de território negro. Né? E nesse momento, inclusive, que surge o mito do imigrante alemão. Né? Um mito que vai reforçar a visão branqueada dessa sociedade em prejuízo desse território negro. Para a elite, o fim da ferrovia sem deixar rastros não só ia ao encontro de seus interesses ideológicos higienistas que apontavam os ferroviários e suas aglomerações habitacionais ao longo da linha férrea como causadores de malandragem e desordem, mas também abria uma conveniente lacuna na história de Teófilo Otoni a partir dos anos 20. Houve essa desconstrução desse ator, né, que foi o Bahia-Minas, pela máquina. Então você substitui o Bahia-Minas pela Bahia-Minas. Então a máquina, e é muito simbólico, é muito emblemático a máquina no centro da praça, porque a gente vê o seguinte: nós temos 3 grandes monumentos que representam a parte desse segmento mais elitizado em Teófilo Otoni. Seria o libanês, mais adiante tem o Teófilo Benedito Otoni, na estátua na Praça Tiradentes, e mais adiante, na outra praça, os alemães.
E o quarto representante seria a força maior, que é quem realmente construiu a história da nossa cidade. Ela é representada por uma máquina, né? Então você não tem um monumento do negro, você tem um monumento com a máquina. E a máquina passa a criar, a blindar essa história contada por outro lado. Essa lacuna é então preenchida com mitos, e como resultado ofuscam a participação de outros povos e classes, principalmente dos negros e dos ferroviários, conhecidos como baiminas, na construção e no desenvolvimento da cidade. Porque o que é o mito? O mito é uma forma de se reproduzir determinados comportamentos, que é o desejado pela elite, a partir do sagrado. Então você sacraliza uma imagem e imagina essa imagem como um mito fundador. É o caso do Teófilo Benedito Ottoni, né? Ele é o mito fundador da cidade. Então passa a ideia de uma construção onde individualiza e personaliza essa ocupação. Quem fundou o Mucuri, dentro da visão desse tipo de leitura da historiografia, foi o Teófilo Benedito Ottoni. Então, há uma resistência muito grande por parte da população em se pensar numa figura que seja um homem do seu tempo, que é isso que a história procura. Teve então uma dificuldade muito grande em relação à figura do Teófilo Benedito Ottoni. O imigrante alemão, do mesmo modo, né? Você tem uma visão de uma sociedade aqui no Mucuri, uma sociedade branqueada, né? Então dá uma impressão um pouco do Mucuri ser uma germanização do Brasil. Como na verdade é uma forma de apagar quem? A figura de novo do índio e do negro, que foram os grandes atores que ocuparam essa região, que fizeram dessa região que é hoje. Só que essa elite procura, a partir do Ottoni, a partir do imigrante alemão e ao mesmo tempo do mito da Baiminas, né, da Mãe Minas como sendo uma grande mãe e sem ator, né, forma de derrubar esse mito. Então, desconstruir esse é o papel da história, você fazer com que você desconstrua e reconstrua a partir de outros olhares. Não é surpresa, portanto, que o que resta de documentação e registro sobre a FBM e os atores envolvidos é extremamente escasso, assim como os ambientes de recordação e manutenção dessa memória. Museus e acervos de potencial para se tornarem públicos e veículos de informação estão fechados e reservados às mãos de poucos. Por sorte, ainda há o esforço por parte de algumas figuras em preservar documentos e lembranças da época em que a Puxixá atravessava a cidade. Mas no fim, qual será o destino dessas memórias? Se um dia o vínculo emocional e familiar com esse passado se esvair, os trilhos dessa história também serão arrancados?